Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aí às nossas aulas, tá? Nós vamos hoje continuar com o regime imperial do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o segundo reinado, certo? Então falamos lá do primeiro reinado, período regencial e agora segundo reinado, tá? Então esse é o período imperial do Brasil. Então, o segundo reinado ele se inicia em 1840, devido ao golpe da maioridade, onde Dom Pedro II assume o governo brasileiro com 14 anos de idade. E vai até 1889 com o golpe republicano, né? O primeiro golpe militar da história do Brasil, né? Que vai implantar no Brasil o regime republicano, ou seja, uma república. Tá? Então vamos analisar aqui os aspectos políticos, os aspectos econômicos e os aspectos sociais do segundo reinado, tá? Então, começando aqui, ó, golpe da maioridade, que vai dar início a esse segundo reinado, e a principal característica vai ser a centralização, continuando o que já existia no primeiro reinado, né? Poder moderador permanece. Então, Dom Pedro II, ele vai mandar em tudo na questão política, econômica e social do país, igual acontecia no primeiro reinado, tá? Então, chamamos esse segundo reinado de parlamentarismo às avessas. Por quê? O que é um parlamentarismo? Né? É um sistema onde o rei, né, no caso, que estamos falando de monarquias, que o rei não governa sozinho. Né? Ele governa junto com o parlamento. O parlamento elege um primeiro-ministro e esse primeiro-ministro ele vai ajudar o rei ou o imperador a governar. No caso nosso aqui, né, do Brasil, era o parlamentarismo às avessas, ou seja, ao contrário. Por quê? Porque o imperador controlava tudo devido ao poder moderador, né? Como já existia, tá certo? Então ele mandava inclusive no primeiro-ministro. Então havia aqui, ó, o parlamentarismo às avessas, ou seja, ao contrário, tá? Então, devido a essa centralização política aqui, vai ocorrer a Revolução Praieira. Essa Revolução Praieira, ela vai ocorrer em Pernambuco, mais uma Revolução Pernambucana aí, ó, em Pernambuco, tá vendo? Então, para você ter noção da importância de Pernambuco nesse processo aí, né? De querer implantar uma república, acabar com o regime imperial, a querer uma democracia, né? Então Pernambuco sempre lutou para isso aí na história do nosso país. Então Pernambuco vai ocorrer em Pernambuco no ano de 1848 até 1850, tá? E o que é que eles queriam aí? Eles queriam o voto livre, eles queriam a liberdade de imprensa, eles queriam o fim do poder moderador. E eles queriam aqui a implantação de um sistema republicano, de uma república federalista, tá? Então, quem participa dessa revolução aqui são advogados, são jornalistas, não é? Que eles queriam o fim do voto censitário, queriam o voto livre, eles queriam a liberdade de imprensa, eles queriam o fim desse poder moderador e queriam a república. Esse movimento aqui vai acabar como todos aqueles outros, né, que ocorreram até então, né? Uma repressão sofrida pelo governo, onde os principais líderes foram presos e mortos, certo? Então, mais uma revolução aqui, ó, pernambucana, tá? Então, aqui a situação política. Só para fechar essa situação política, haviam dois partidos, tá? Liberal e conservador. Esses dois partidos, durante o segundo reinado, eles vão se aliar, eles vão fazer as pazes aí, ó, para que os dois juntos possam ajudar aqui, ó, ajudar entre aspas, né, que eles possam aqui se ajudar, digamos assim, onde todos eles, os dois partidos, iriam viver às custas do governo, não é? Certo? Então eles vão se aliar aqui no segundo reinado. Durante o período regencial, não. Durante o regime regencial, eles vão brigar pela disputa do poder. Aqui no segundo reinado, eles vão se aliar. Ok?
Agora vamos passar, saindo da parte política, vamos para a parte agora econômica aqui, ó. Então o que aconteceu aqui? A economia, ela vai ter uma mudança. Essa é a mudança mais significativa em relação ao primeiro reinado, porque no resto continuou mesmo, tá? Essa mudança vai ser significativa porque vai alterar, por exemplo, o centro comercial, né, brasileiro. Antes, o principal produto não era o café, era o açúcar. E a região produtora desse açúcar era a região Nordeste. Então, o Nordeste, na questão econômica, mandava, tá, no país. Agora, no segundo reinado, o café passa a ser a principal atividade econômica e o centro comercial muda, sai do Nordeste e vai para a região Sudeste, Vale do Paraíba, uma região compreendida aí entre 3 estados basicamente, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e o Oeste Paulista. Então aqui passa a ser as principais áreas produtoras do café e consequentemente a região Sudeste agora passa a ser o principal centro comercial, o centro econômico do país. Então tudo agora era voltado para essa região aqui, ó, tá? É aí que começa a desigualdade, né, entre o Sudeste e o Nordeste. O Nordeste passa a ser esquecido a partir de então. Durante uma boa parte da história, né, nós vimos isso até recentemente. Nós vemos isso, que o Nordeste é meio que esquecido devido a isso aqui, ó. O centro comercial ele passa a ser agora na região Sudeste. Então essa região Sudeste passa a ser mais importante. Então todo desenvolvimento, todas as tecnologias, tudo de melhor é recebido primeiramente na região Sudeste, ok? Então até hoje permanece isso aí, tá? E vai ser criado aqui também na questão econômica a tarifa Alves Branco. O que essa tarifa vai significar? Ou qual era o objetivo dela? Primeiramente, eles queriam proteger os produtos nacionais, né? Então eles que criaram um protecionismo aí, né? Proteger os produtos nacionais. Então para isso havia necessidade de modernizar esse produto, de aumentar a produção, né? Então tinha que haver a construção de fábricas, de indústria. Então essa tarifa aqui, essa lei aqui que foi criada, diminuía os impostos para os produtos nacionais, incentivava o uso de indústria, de criação de indústria, né? Então, houve nesse primeiro momento aqui o início da industrialização brasileira. Quer dizer, deveria ser o início de uma industrialização brasileira. Certo? Por que não foi? Porque esses produtores aqui de café, né, vão sabotar esse início da industrialização do Brasil. Né? Então esse processo de industrialização do Brasil, na verdade, vai ser retardado devido à produção do café aqui. Ó. Os cafeicultores, com medo de perder mão de obra, né? Com medo de perder poder político também, vai sabotar essas indústrias aqui. Ó. Vai fazer com que essas indústrias não cresçam, não se desenvolvam. Né? O principal homem aí que vai ser um empreendedor da época, o grande empreendedor do Brasil aí, né? É o Barão de Mauá, tá? Ele também era cafeicultor e tal, mas ele era um empreendedor, então ele queria abranger aí outras áreas, né? Investir na indústria, certo? Então ele vai tirar dinheiro do próprio bolso para investir nas suas indústrias. E não deu certo, por quê? Porque os próprios cafeicultores vão sabotar o Barão de Mauá, tá? Mas se ele não fosse sabotado, consequentemente, a industrialização do Brasil teria começado naquela época e hoje, consequentemente, seria uma industrialização melhor, mais moderna, né, em todos os aspectos. Então, isso seria um ponto positivo para os brasileiros se essa industrialização aqui desse certo. Tá? Então, aqui ó, no Vale do Paraíba, a mão de obra empregada era escrava, 100% escrava. No Oeste Paulista, eles tinham mão de obra escrava, mas só que depois eles vão começar a substituir, né, essa mão de obra escrava pela mão de obra dos imigrantes. Né? Gradativamente eles vão fazendo isso, né? Substituindo a mão de obra escrava pela mão de obra dos imigrantes. Por quê? Porque eles sabiam que mais cedo ou mais tarde a escravidão iria acabar. Então eles queriam estar um passo à frente dos outros. Então começou a substituir a mão de obra pelos imigrantes.
Esses imigrantes vieram para o Brasil de todos, basicamente de todas as áreas da Europa, né? Itália, Japão, e de vários outros países, aí da Alemanha, né? Vieram para trabalhar na lavoura do café, tá? No Brasil. E isso foi possível através de um sistema de parceria entre o governo e os cafeicultores, onde o governo ia bancar essa vinda, né, dos imigrantes para o Brasil, né? E depois esses cafeicultores iam pagar ao Brasil, ao governo brasileiro aí, tá? Então era um incentivo que o governo estava dando para aumentar a produção, e em troca receber juros desse empréstimo aí, né, dado pelo governo, certo? Então a imigração ela começa a chegar no Brasil já antes de acabar com a escravidão, tá? A escravidão acaba em 1888, um pouco antes os imigrantes já vêm para o Brasil. Então na questão social vai haver também aqui uma mudança significativa, né? Vai haver aqui um processo ainda maior dessa miscigenação, né, brasileira, né? A sociedade brasileira vai passar por um processo de branqueamento, né? Onde uma grande parte dos europeus vão vir para o Brasil para trabalhar nas lavouras do café e vai haver esse processo de miscigenação aí, né? Ok? Vai haver aqui no Brasil também as leis abolicionistas, tá, pessoal? Então, o que eram os abolicionistas? Pessoas que lutavam contra a escravidão, ok? Então, esses abolicionistas eles eram importantes porque são eles que vão pressionar o governo brasileiro e a sociedade brasileira para a causa da escravidão, para acabar definitivamente com a escravidão. Lembrando que o nosso país foi um dos últimos a acabar com a escravidão no mundo, certo? Então, a primeira lei que foi criada é Eusébio de Queiroz, 1850. Essa lei aqui proibia o tráfico negreiro. Depois, aqui, mas que na prática, né, isso aqui não funcionou, tá? Só no papel, porque o tráfico continuou, só que de forma agora não legalizada, né? Mas continuou do mesmo jeito, ok? Lei do Ventre Livre, 1871. Essa lei autorizava os filhos de escravos, nascidos a partir daquela data, a serem livres. Porém, eles iriam permanecer com as mães até completar 18 anos de idade. Então, na prática, eles continuariam sendo escravos até atingir a maioridade, né? Também essa lei não vai beneficiar os escravos. Depois, 1887, Lei do Sexagenário. Essa lei dava liberdade aos escravos maiores de 60 anos de idade. Quem naquela época, trabalhando do jeito que trabalhava como escravo, chegaria aos 60 anos de idade, né? Então também essa lei não vai beneficiar ninguém. E finalmente a Lei Áurea, né? A Lei Áurea, 13 de maio de 1888. Essa lei, assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, vai definitivamente acabar com a escravidão no Brasil, tá? Então, esses abolicionistas, a gente pode até citar alguns aqui, ó, como José Mariano, que é na nossa terra, por exemplo, né? Joaquim Nabuco, né? que é pernambucano também. Então, eles eram um dos principais aí, né, abolicionistas que lutavam aí contra esse regime de escravidão no Brasil. Isso acaba definitivamente com a Lei Áurea, 1888, tá? Antes disso vai ter a Guerra do Paraguai, tá? 1864 até 1870. Essa Guerra do Paraguai, ela vai ocorrer devido ao Brasil querer participar, ter uma intensificação no comércio do Rio da Prata. Esse rio é lá na região sul aí, né? Que corta aí o Uruguai, corta o Paraguai. Então o Brasil queria participar desse comércio aí, e o Uruguai e o Paraguai não queriam deixar, né? Então o que acontece? O Brasil vai invadir o Uruguai.